Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Relembrar é aprender. Polarização do transistor com realimentação de coletor. Da série Relembrar é aprender, hoje eu vou relembrar a polarização do amplificador transistor com realimentação de coletor. Um amplificador muito utilizado em circuitos de radiofrequência e em circuitos de entrada de pré-amplificadores. Esse é um amplificador muito mais simples do que o amplificador na configuração emissor comum nessas aplicações. Você lembra como analisar esse tipo de circuito? Então vamos relembrar e aprender juntos. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Nesse circuito, a resistência de base está ligada no coletor do transistor. É isso que significa realimentação de coletor. Aqui, a corrente de base depende da tensão de coletor. Você lembra como polarizar e analisar esse circuito? Nesse tutorial, para relembrar, eu vou analisar o circuito da figura, um circuito amplificador com todos os componentes já determinados. A pergunta é simples: qual a tensão coletor-emissor do transistor, tendo o beta do transistor igual a 100? Para analisar o circuito não tem segredo. Vamos simplesmente usar as 3 regras básicas da análise de circuito. As 3 regrinhas que você está careca de conhecer. Se você é seguidor do canal do Professor Bairros, é claro. Lei das malhas, lei de Ohm e lei dos nós. Claro que nem precisava dizer isso, mas estamos relembrando. Então o primeiro passo é encontrar uma equação que inclua nossa pergunta. Atenção coletor-emissor. Para levantar as equações das malhas, primeiro precisamos definir as correntes no circuito. Isso é, chutar o sentido das correntes. Nesse circuito fica fácil. Isso porque eu sei que todas as correntes estão descendo. Então eu desenho as correntes descendo em cada um dos componentes. Isso é equivalente a dizer que as correntes saem do positivo da fonte e estão circulando o circuito no sentido anti-horário. E sabendo os sentidos das correntes, eu desenho as polaridades das tensões. Agora sim, eu posso levantar as equações das malhas. Sim, porque eu vou usar as malhas para resolver esse circuito. Resolver um circuito usando malhas é sempre uma boa opção. Sempre relembrando que o positivo da tensão é colocado do lado que a corrente está entrando no componente. Uma opção é levantar a equação da malha da figura. A malha de saída. Essa malha passa pela fonte de alimentação, pela resistência de coletor R2 e pela tensão coletor-emissor do transistor, que é a nossa pergunta. Para levantar a equação das malhas, é preciso estipular um sentido para levantar as equações. Aqui eu vou usar o sentido anti-horário. Isso é, o mesmo sentido das correntes no circuito. Quando só tem uma fonte no circuito, fica fácil saber o sentido das correntes. Elas saem do polo positivo da fonte em direção ao polo negativo. E esse será o melhor sentido para levantar as equações. A equação fica mais VCC menos a tensão na resistência de coletor, que é igual à corrente de coletor multiplicada por 4,7K, menos a tensão coletor-emissor. A nossa pergunta, tudo isso igual a 0. Sempre relembrando que a parcela será positiva quando você estiver percorrendo o componente do negativo da tensão para o positivo. Isso é, a energia potencial está aumentando. E será negativa se você estiver percorrendo o componente do positivo para o negativo. Isso é, a energia potencial está diminuindo no circuito. Nessa equação temos 2 incógnitas, a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor. Então, precisamos de uma segunda equação. A segunda equação pode ser retirada da malha de entrada, essa da figura, que passa pela fonte, desce pela resistência de coletor R2, depois segue pela resistência de base R1, depois segue pela junção base-emissor do transistor Q1. A equação da malha de entrada fica mais VCC menos a corrente de coletor vezes 4,7K, que é o valor da resistência de coletor R2, menos a corrente de base vezes o valor da resistência de base R1, 270K, menos a tensão da junção base-emissor, 0,7 V. Tudo isso igual a 0. Pronto, temos a segunda equação com a corrente de coletor, mas agora surgiu uma nova incógnita, a corrente de base. Mas aqui quem vai nos salvar é o transistor. Quando a gente analisa um circuito que tem um componente, a gente deve usar o modelo do componente. E no modelo do transistor, a corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Essa é a última equação. Agora temos 3 equações e 3 perguntas. A corrente de coletor, a corrente de base e a tensão coletor-emissor. A coisa é sempre assim. Você tem que levantar tantas equações quanto forem as perguntas, as incógnitas. Agora que tudo está bem esclarecido, vamos resolver as equações. Chega um momento que você tem que ir além de ser um técnico eletrônico e ser um pouco de matemático.
Aqui eu vou resolver por substituição. A primeira substituição está bem clara. Da terceira equação, eu sei que a corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Então é só substituir essa terceira equação na segunda, escrevendo beta vezes a corrente de base, onde está escrito corrente de coletor. Muito simples, não é mesmo? Veja como a equação fica. Note que eu tenho duas parcelas com a corrente de base. Somando as parcelas fica mais VCC menos a corrente de base, que multiplica beta vezes 4,7K mais 270K, continuando, menos 0,7 volts, tudo isso é igual a zero. Veja que nessa equação só tem uma incógnita, a corrente de base. Então é só isolar a corrente de base, passar os parênteses para o outro lado, substituindo os valores e fazendo beta igual a 100 e VCC igual a 15 volts, calculando dá 0,019 mA. Pronto! Agora fica fácil calcular a corrente de coletor conhecendo a corrente de base. A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. Substituindo os valores e calculando dá 1,9 mA. Vamos arredondar para simplificar. Conhecendo a corrente de coletor, vamos para a equação da maré de saída. A equação 1 é só substituir o valor da corrente de coletor. O produto da corrente de coletor vezes a resistência de coletor R1 é a tensão na resistência de coletor. Isolando a tensão coletor-emissor, VCE, e resolvendo dá 5,92 volts. Pronto! Essa é a resposta da nossa pergunta. A tensão coletor-emissor do transistor é 5,92 volts. Para isso usamos a lei das malhas, a lei de Ohm e as características do transistor. Seguindo sempre esse raciocínio, você vai conseguir resolver qualquer circuito da eletrônica, desde o circuito de uma cafeteira até o circuito de um satélite. Bom proveito e muita análise! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!